Você já parou para pensar no que aconteceu entre a crucificação e a ressurreição de Jesus? 3 dias, 72 horas, um silêncio absoluto que abalou o céu e a terra. O corpo de Jesus estava numa tumba fria, selada por uma pedra. Mas onde estava seu espírito? A Bíblia revela algo que poucos conhecem, algo que mudou o destino da humanidade para sempre. Jesus desceu ao Hades, ao mundo dos mortos, ao lugar onde nenhum ser humano jamais voltou vivo. Mas por quê? O que ele foi fazer lá? A resposta está escondida em passagens que raramente são pregadas nas igrejas. Passagens que revelam uma batalha invisível, uma proclamação de vitória e a libertação de prisioneiros que esperavam há séculos. Antes de criar o mundo, antes de Adão respirar pela primeira vez, já existia um plano para resgatar a humanidade das garras da morte. E esse plano precisava ser cumprido onde a morte reinava. Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas pagou pelos nossos pecados, ele invadiu o território do inimigo. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20: Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, sendo morto no corpo, mas vivificado no espírito. E nesse estado, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Almas que aguardavam, patriarcas, profetas, justos que morreram antes da cruz, presos no Sheol, esperando o libertador. Abraão estava lá, Moisés estava lá, Davi estava lá, todos esperando. E então, Jesus chegou. Imagine a cena, as portas do Hades tremem, correntes começam a estalar, a luz perfura a escuridão eterna, e uma voz ecoa pelas cavernas da morte: Eu sou a ressurreição e a vida. Satanás pensou que tinha vencido, a morte pensou que tinha engolido mais um, mas eles não sabiam que Jesus não estava preso, ele estava invadindo. Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10 nos diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às partes mais baixas da terra? Jesus desceu, e quando subiu, não voltou sozinho. Ele libertou os cativos, arrancou as chaves da morte e do inferno das mãos do inimigo. Quebrou o poder que Satanás tinha sobre a humanidade desde o Éden. Colossenses capítulo 2, versículo 15 declara: E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Foi uma guerra, uma invasão espiritual, uma demonstração de poder absoluto. Mas tem mais. A tradição judaica fala do seio de Abraão, um lugar no Sheol, onde os justos aguardavam em paz. Enquanto isso, do outro lado, havia tormento para os ímpios. Havia um abismo intransponível entre os dois. Jesus foi até o seio de Abraão, ele pregou, ele proclamou vitória, e então ele abriu o caminho. Mateus capítulo 27, versículos 52 a 53, registra algo impressionante. Quando Jesus morreu, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Santos ressuscitaram, apareceram em Jerusalém. Isso não foi coincidência, foi o resultado da invasão de Jesus ao mundo dos mortos. Ele não apenas perdoou pecados, ele destruiu a própria estrutura da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 afirma: Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, aniquilasse, destruísse, pulverizasse. Jesus não negociou com a morte, ele a esmagou por dentro. E quando ressuscitou no terceiro dia, ele subiu trazendo multidões. Subiu como conquistador, como rei vitorioso que invadiu a fortaleza do inimigo e libertou os prisioneiros de guerra. Apocalipse capítulo 1, versículo 18 declara: Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves não estão mais com Satanás, estão com Jesus. Então, o que isso significa para você hoje? Significa que a morte não tem mais a última palavra sobre sua vida. Significa que o inferno não pode reivindicar sua alma. Significa que Jesus já lutou a batalha mais difícil e venceu. Ele desceu ao mais profundo abismo para que você nunca precise descer. Ele invadiu o reino das trevas para que você possa caminhar na luz. Quando você se sente preso, lembre-se, Jesus quebrou prisões eternas. Quando você se sente derrotado, lembre-se, Jesus derrotou a própria morte. Quando você duvida do poder de Deus, lembre-se, nos 3 dias mais silenciosos da história, aconteceu a maior vitória de todos os tempos. Jesus não apenas morreu por você, ele desceu ao inferno por você, ele enfrentou as trevas por você, ele venceu por você. E agora, ele te oferece essa vitória. Se essa mensagem impactou seu coração, deixe nos comentários: Ele venceu por mim. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que Jesus já venceu a batalha. E se inscreva no canal Blindados pela Luz, porque aqui
Nós revelamos as verdades que transformam vidas. Blindados pela luz, porque quem anda na luz nunca caminha sozinho.